Ahm, então, hoje estamos num cenário que não é habitual para quem nos está a ver em formato de vídeo ou mesmo nos vídeos curtos do Instagram ou do TikTok. Estamos aqui num cenário não muito habitual. Nós hoje de manhã, quando chegámos ao estúdio para gravar, deparámos-nos com um senhor Obras. super simpático a ouvir música clássica e a fazer trabalho elétrico. Portanto, tivemos aqui de arranjar uma situação de improviso. Estamos na cave do Xi Jinping neste momento. É verdade. A CGTN proporcionou-nos, a CGTN e a Sputnik providenciaram-nos esta cave. Esta cave, temos lanternas apontadas para nós neste momento. Não sei se está a ser perceptível ou não, mas pelo menos deram-nos chá, portanto estamos bem. Mas obviamente não íamos deixar de gravar o programa por termos tido as nossas instalações em obras. E especialmente hoje, num dia em que vamos tratar de um tema tão importante. Não foi Maduro o único a ser surpreendido na porta das suas instalações nós de trabalho. Nós também tivemos uma surpresa. Vós tendes uma cabeça capaz de revolucionar uma pátria. Tendes uma cabeça à altura das outras cabeças. E é sobretudo por um esforço cerebral, por um esforço de consciencialização sobre as atividades laborais que vós podereis melhorar as condições de trabalho, a produtividade, a quantidade de trabalho. Então, na madrugada, dia 3, nós acordámos, ou seja, na madrugada da Venezuela, cá nós acordamos com a notícia de que os Estados Unidos lançaram uma operação... Sabes uma coisa super engraçada, deixa só interromper-te logo no início, que é, o António José Seguro fez um post a dizer: estou acordado desde a madrugada de Caracas, desde as 4 da manhã de Caracas a acompanhar a situação. As 4 da manhã de Caracas são tipo as 9 da manhã Sim, de cá. ele não está a viver nesse fuso horário. Não, é que ele fez um post tipo: eu estou super dentro da coisa, estou a acompanhar a situação desde a madrugada de Caracas. É tipo, a madrugada de Caracas é a nossa manhã. São as 9 da manhã, tipo, estavas a tomar café e leste o jornal com toda a gente. Mas sim, nós de facto, como era de manhã cá, acordamos... Nós estávamos a acompanhar desde a madrugada de Caracas. Estamos a acompanhar desde a madrugada de Caracas, acordamos com essa notícia, então que os Estados Unidos tinham lançado esta operação militar em território soberano da Venezuela, que culminou no rapto ilegal do presidente Nicolás Maduro e da sua esposa, Cília Flores, e esta operação incluiu ataques aéreos à capital, e acabou também por causar alguma destruição e várias vítimas, e foi descrita legitimamente, a meu ver, como um ato de agressão militar e como um rapto mesmo. Portanto, o que é que tens a dizer sobre a situação? Eu acho que este ataque inaugurou uma nova fase do imperialismo americano, no sentido de ser muito mais violento. Não que os Estados Unidos não eram violentos antes, mas a violência da retórica, a violência da presença e da ocupação em si. Ou seja, nós vemos os Estados Unidos a levar a cabo uma série de operações ao longo dos anos, ao longo das décadas, profundamente brutais, profundamente genocidas. Não é isso que está em causa em muitas instâncias. O que aqui temos que difere disso é a particularidade de não tentarem esconder as suas verdadeiras intenções, o que é que estão a fazer, o próprio vocabulário que usam, tipo aquela coisa do Peter Hegseth, o secretário da defesa de Trump, a dizer, tipo, vocês são os próximos, F around and find out. E depois também se pode dizer F around and find out. Acho que depois de teres invadido um país soberano, matado uma série de civis, acho que és capaz de dizer fuck. Mas isso é com ele. Mas claramente vemos uma brutalidade na forma como a coisa é abordada, que nem sequer é para a democracia, porque o Maduro era um grande ditador. Obviamente que também dizem essas coisas, mas o enquadramento é completamente diferente do que, por exemplo, o Joe Biden teria feito nesta operação, o Obama teria feito nesta operação, e não significa que eles não fariam estas operações, porque fizeram operações muito similares, e nós vamos também discutir isto na própria Venezuela, só que não com este tipo de enquadramento. E acho que os Estados Unidos foram levados à necessidade de realizar esta operação porque não tinham a capacidade
de manipularem a Venezuela através das sombras. E o que nós vemos desde o início da Revolução Bolivariana há 25 anos é uma tentativa constante de sequestrar o futuro dos venezuelanos que não tem funcionado. Isso demonstra que o povo venezuelano não é aquele povo capturado por um ditador malvado, porque demonstra uma capacidade de resiliência enorme. Tentaram um golpe reconhecendo um suposto presidente interino, que seria Juan Guaidó, que não funcionou, não colou, a população não foi atrás dele. Tentaram o caos com uma série de ataques e com golpes por mercenários de uma série de nações que entravam dentro do território e aterrorizavam a população. Em torno de 2020 isso aconteceu bastante. Também não funcionou. Mantiveram sanções brutais sobre a Venezuela. Também não funcionou. E relembro que sanções é aquela coisa que uma bomba, se cair, vamos imaginar, cai uma bomba num hospital e morrem 500 pessoas. E temos uma tragédia brutal. Morreram 500 pessoas, há uma violência visual enorme. Sanções não são isso, mas não significa que não sejam menos brutais. O que é que as sanções afetam? As sanções não vão afetar as elites de um país, não vão afetar os seus governantes. O que é que as sanções vão afetar, em primeiro lugar? As pessoas mais pobres. As sanções matam, mas matam devagar, silenciosamente, sem aparecer nas notícias, porque é aos poucos. Os primeiros a morrer são idosos, são pobres, são crianças, que são as pessoas mais vulneráveis, que são mais afetadas por subidas de preços, por escassez, por exemplo, se formos falar no caso de países com invernos severos, a falta de energia que faz com que, por exemplo, pessoas congelem dentro das suas próprias casas. As sanções são armas mortíferas. E estas sanções eram sanções unilaterais, ilegais, segundo o direito internacional, consideradas ilegais pela ONU, e que não podemos ver com olhos brandos. Ou seja, os Estados Unidos prosseguiram uma política de assassinato lento, de uma violência lenta e prolongada na Venezuela, durante anos e anos e anos e anos e anos. Temos de ver quem é que é o verdadeiro capeta aqui e quem é que verdadeiramente anda a torturar o povo venezuelano. Depois até tentaram coisas ridículas, como subornar o piloto do avião de Maduro para divergir na rota e ir para outro sítio qualquer e conseguirem capturar Maduro. Isso também não funcionou. Depois vimos Maduro a fazer uma festa com o piloto e saíram uma série de fotos. Esta é a demonstração da resiliência do povo venezuelano. É a demonstração de que, se a Venezuela estivesse subjugada por este ditador sanguinário, as pessoas já teriam saído para as ruas. Se, depois de Maduro ter caído, isto fosse uma ditadura em que não havia qualquer apoio popular, as pessoas tinham saído para as ruas e tínhamos visto o caos, como vimos historicamente no caso de muitos outros ditadores quando os regimes foram depostos, como por exemplo no Iraque. Isso até agora não aconteceu. A verdade é que o povo parece estar do lado do governo venezuelano, porque os protestos que nós vimos foram centenas de milhares de pessoas nas ruas a pedir o retorno de Nicolás Maduro e a dizer que a invasão tinha sido ilegal. E nós vemos o exército unido, nós vemos as milícias unidas e vemos um povo que foi armado por Maduro em antecipação de uma invasão que era bastante previsível, sem armar o caos e a manter a paciência nas ruas. Não temos tido assassinatos, não temos tido vandalismo, não temos tido destruição de propriedade privada, de lojas, nada disto tem acontecido. Ou seja, demonstra que o povo realmente está com Maduro. E, aliás, isso era mais do que evidente pela necessidade que os Estados Unidos tinham de fazer uma operação como esta, porque sabiam, e os próprios analistas militares, isto foram notícias que saíram, sabiam que não havia consenso na população para uma invasão militar com uma pegada maior. Ou seja, se fossem todos subjugados a Maduro, provavelmente quando Maduro caísse, tinham até uma pegada maior na invasão, tinham movimentos para instituições estratégicas, causava-se o caos nas ruas, a coisa caía e o regime venezuelano colapsava. Isto não aconteceu. Sim, eu acho que para começarmos a discutir esta questão, é sempre importante voltar a ressaltar, e isto tem sido muito, muito falado nos últimos dias, mas é a questão do direito internacional e pensar porque é que estamos sequer a falar disto, porque o direito internacional não é este fantasma das nossas cabeças que é constantemente ignorado, e ele de facto tem um propósito prático, sendo ele sido ou não,
e, a meu ver, o seu propósito último deve ser sempre proteger os povos e a sua soberania, que neste caso foi claramente violado. E esse princípio é um dos princípios mais transversais e mais importantes do direito internacional, é especificamente o direito à soberania, é um dos pilares assim, tanto do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, e quando nós temos um Estado a capturar, a raptar o presidente de um país dentro do território desse país, nós estamos perante uma das situações mais graves ou das versões mais graves de ingerência que podem ocorrer, porque a ingerência tem muitas formas de se manifestar, tem maneiras mais subtis, maneiras mais diretas, mas quando nós estamos a raptar o chefe de Estado de um governo, é quase a forma mais direta que há de praticar o princípio aliás, a violação do princípio da ingerência. Depois há a questão da proibição do uso da força, porque por muito que Trump queira pintar esta operação como uma operação à filme, em que eles entraram por um buraco e tiraram o Maduro e ficou tudo bem, isto não é verdade. Nós temos bombardeamentos na capital, nós temos civis a morrer, como tu disseste, nós temos destruição, e isto é uma coisa que, mais uma vez, está também consagrada, foi ignorada. O uso da força é uma questão que só pode ser utilizada se for passado no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que, como nós já discutimos, e também podemos voltar a falar um bocadinho sobre isso, é uma organização que está completamente obsoleta neste momento e que tem perdido toda a sua eficácia, mas a verdade é que estas normas não deixam de existir. E os Estados Unidos não consultarem o Conselho de Segurança como fizeram em intervenções anteriores, por exemplo, no Iraque, não porque se preocupam com o direito internacional, mas porque querem ter essa base legal de justificação para poderem intervir. E desta vez eles não fazerem isso demonstra não só o seu desprezo total por qualquer vontade de justificar os seus atos ou por qualquer princípio do direito internacional, mas também demonstra que eles sabiam que não iria haver qualquer utilidade em trazerem esta proposta ao Conselho de Segurança, porque a China e a Rússia nunca na vida iam autorizar que isto acontecesse. E depois há aquela questão, e termino este ponto com isto, de os Estados Unidos terem esta mentalidade que podem aplicar a sua lei fora da sua jurisdição, e muito menos, e isto não pode acontecer muito menos quando nós estamos a falar do território de outro Estado soberano, porque, por exemplo, ao longo dos últimos meses, quando tínhamos os Estados Unidos a bombardear lanchas em águas internacionais, isto já é um ato de pirataria, um ato de violação do direito internacional, mas estamos em águas internacionais, não estamos num Estado soberano, que também acarreta a gravidade da situação. O princípio da não interferência é fundamental. Acho que é o artigo, a 7ª linha do 2º artigo, logo do 2º artigo da Carta das Nações Unidas. É uma coisa que é fundamental. Agora, nós vemos esta operação, no sentido também de uma coisa que eu mais ou menos já tinha dito, no sentido de uma reorientação da estratégia militar dos Estados Unidos, que tem uma capacidade de projeção internacional completamente diferente da que tinha, não necessariamente porque tem menos equipamento, porque continua a ter imensas armas, continua a ser a maior potência militar, mas porque já não tem um instrumento que é fundamental para vencer qualquer guerra, que é o consenso, quer nacional, mas especialmente internacional, para conseguir manter um esforço de guerra mais prolongado. Por isso, tem de ir atrás deste tipo de ataques que são quase como aquela coisa britânica do gunboat diplomacy, de trazer uns barcos grandes ao largo de um país e forçá-lo a cumprir a sua vontade. Caso contrário, irá haver um futuro pior. É claramente isto que parece que está a acontecer. É um retorno a uma espécie de estratégia militar clássica do século XIX, em que a projeção militar não era a mesma. Nós não nos podemos esquecer que a América Latina não é, por exemplo, o Médio Oriente, que é muito mais distante, não é o Sudeste Asiático. Há muitos americanos que têm descendência latino-americana, que têm descendência venezuelana e que não iam ver com bons olhos as suas famílias, por muito que possam considerar ou não que o regime de Maduro seja reprovável, com certeza que não iam gostar de ver o seu povo a ser massacrado, a ser chacinado nas televisões, com o enquadramento que as televisões depois quisessem fazer. Mas as imagens iam ser bastante
bastante claras. O consenso também não foi fabricado domesticamente. Nós sabemos que o governo Trump está a passar por um momento, em termos de legitimidade, muito complicado. O próprio Partido Democrata, que não estou a dizer que é perfeito ou que sequer não apoiaria esta invasão se não houvesse outro enquadramento, como aliás eles próprios deixaram claro nas suas declarações públicas, não está de acordo com esta invasão, pelo menos nestes moldes. Nós sabemos que grande parte do movimento MAGA está enquadrado dentro de uma perspectiva de isolacionismo total, de não intervencionismo. Há uma vertente conservadora que é muito adepta da soberania, de não invadir outros territórios. Esta é encabeçada, por exemplo, por Tucker Carlson. Acho que a Marjorie Taylor Greene também, que se distanciou agora do presidente por outras razões, também tem estas posições, e conseguimos ver fraturas do movimento MAGA nesse sentido, ou seja, muito dificilmente conseguiriam fazer outro tipo de operação. Isto depois também vai no sentido, e agora deixem-me fazer uma espécie de analepse ou prolepse, no sentido em que eu já falei disto no programa que vai sair na próxima semana, que os Estados Unidos fizeram uma coisa que se enquadra numa estratégia que indica o seu declínio. Ou seja, cada vez mais fragilizados têm de apostar nestes atos espontâneos, nestas explosões espontâneas de violência, para criar um clima de incerteza que depois proporcione tirarem uma data de benefícios das reivindicações que fazem a diferentes povos. Ou seja, se raptarem o presidente da Venezuela aqui, se bombardearem a Nigéria ali, se fizerem ameaças sobre a Groenlândia aqui, será muito mais provável que depois os países com medo destes atos espontâneos de violência que podem ou não acontecer, cedam. Isto porquê? Porque o princípio em que os Estados Unidos se assentavam antes da disponibilidade para fazer tudo já não está presente. Ou seja, aquele princípio de deterrence, não é deterrence, mas aquele princípio de deterrence em que os Estados Unidos, em que nós sabíamos que não podíamos brincar com os Estados Unidos, senão os Estados Unidos iam responder, já não se aplica. Por isso eles têm de fazer recurso destes atos de violência espontâneos para provar que ainda estão disponíveis para fazer alguma coisa. Sim, e eu acho que também é importante nós, pensando aqui um bocadinho mais na ótica do imperialismo e das questões que tivemos a falar há pouco da ingerência e da soberania, nós olharmos um bocadinho para o porquê e pensarmos que a Venezuela, especificamente, é claramente vista pelos Estados Unidos como uma ameaça, tanto que tem sido repetidamente declarado, até antes da intervenção e do início das movimentações neste sentido, que a remoção de Maduro da Venezuela era um objetivo quase explícito da política externa europeia. E isto só pode significar que este país, de alguma forma, representa uma ameaça para os Estados Unidos. E representa uma ameaça porque desafia aquilo que é o consenso liberal que os Estados Unidos conseguiram projetar, pelo menos para o hemisfério norte, e ainda tentam a toda a força agarrar-se a ele. E porque também a Venezuela configura um precedente perigoso especificamente na América Latina, porque é uma potência, ou é um país que tem muitos recursos naturais valiosos e que escolhe nacionalizá-los e que escolhe dar usufruto deles, em vez de simplesmente os entregar aos Estados Unidos em troca de muito pouco ou de quase nada. E então acaba também por ser uma espécie de obstáculo à geopolítica americana, porque também, para além de ter estas questões todas de não lhes entregar os recursos de mão aberta, procura também alianças fora daquilo que é a órbita norte-americana, nomeadamente com a China ou com a Rússia. E face a isto, o que é que os Estados Unidos fazem e têm feito, para além desta intervenção, a questão das sanções, como tu falaste, as sanções económicas e financeiras contra a Venezuela, obviamente resultam, na área do petróleo especificamente, obviamente que resultam numa redução das exportações de petróleo que a Venezuela teria capacidade de fazer, se calhar se não tivesse sob tantas sanções e bloqueios, e isto afeta claramente a capacidade do Estado de obter receitas, e isso logicamente vai prejudicar profundamente a economia venezuelana. Se nós pensarmos, este padrão nem sequer é uma anomalia na história do continente americano, porque
A tradição intervencionista dos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm vindo a exercer ao longo do século XX, mas também do século XXI em toda a América Latina, é sempre esta questão do imperialismo e da ingerência, seja através de golpes diretos ou de apoio a golpes de Estado, de financiamento a grupos opositores, ou desta questão das sanções e das pressões económicas, que o que acaba por fazer é sufocar completamente a economia dos países para produzir esta sensação de crise que, no fundo, não existe no abstrato e tem toda uma conjuntura externa que é importante nós considerarmos. E isto não acontece, e estas sanções financeiras e económicas não têm apenas objetivos económicos. Isto também faz claramente parte desta estratégia americana de tentar produzir mudanças de regime através do descontentamento da população e não terem de o fazer diretamente através de um apoio a um golpe de Estado. E eu acho que isto depois nos leva àquela discussão toda, que eu acho que é uma discussão que tem pano para mangas e que tínhamos imenso que poderíamos dizer acerca disto, de quem é que decide a democracia e quais é que são os critérios para tal, porque este argumento de as sanções são aplicadas porque não é um regime democrático é muito utilizado. Mas eu gostava mesmo de saber porque é que são os Estados Unidos que têm o papel de nos dizer e dizer ao resto do mundo quais é que são os critérios para uma democracia ser considerada válida. Porque a democracia não é um conceito no abstrato, não é para os Estados Unidos dizerem que são a maior democracia do mundo, que na prática são uma democracia, porque se não passa da retórica eu acho que fica muito vazio. Porque a democracia é sobre a participação, a democracia é sobre soberania, é sobre justiça social, não é sobre frases vazias que se andam para aí a divulgar. E esta democracia neoliberal dos Estados Unidos e do Ocidente é constantemente apresentada como superior a qualquer outra forma de regime e como super legítima e válida à luz de qualquer outra opção que seja apresentada. Mas depois, na verdade e na prática, apesar de poder ser muito bonita na teoria, muitas vezes o que este tipo de democracias faz é servir os interesses das elites, servir os interesses do capital e não servir os interesses da população, que no fundo acaba sempre por ser quem é mais visada neste tipo de regimes. No sentido da democracia venezuelana, já há um projeto muito interessante da construção de comunas, comunas, ou seja, formas de assembleia e de organização popular no campo. Acho que são 20 famílias, organizadas em 20 famílias, na cidade acho que são 200. Há um livro sobre isso que é o Building the Commune, que é publicado pela Verso, que é bastante interessante e fala sobre um projeto de democracia participativa em que o poder local é organizado numa lógica de comunas, em que as famílias gerem os bairros e depois fazem sugestões e depois comunicam à legislatura as suas pretensões, os seus projetos, e é um projeto de democracia bastante interessante, que nesse sentido, a democracia representativa, assim, obviamente não é sem precedentes, mas que é um projeto bastante criativo e que eu recomendo bastante a leitura. Já li o livro há uns anos, mas é bastante interessante. Também me lembro já agora, porque nos disseram para fazer isto, para falar sobre livros, relativamente ao que eu estava a falar de gunboat diplomacy, a posição dos Estados Unidos no século XIX, início do século XX, a forma como os interesses económicos moldaram as posições no continente americano. Há um livro que neste momento deve ter 100 anos, se eu não estou enganado, que se chama War is a Racket, de um antigo general brigadeiro dos Estados Unidos da América, que foi responsável por uma série de operações que depuseram líderes de países, que organizaram golpes de Estado, que invadiram e ocuparam diferentes territórios, e que o fizeram a mando de diferentes corporações e diferentes interesses. E este general apercebe-se do que é que está a fazer, profundamente desiludido com o seu trabalho, que foi, efetivamente, achava que estava a servir a democracia, mas que estava a servir os interesses de grandes corporações americanas, e depois escreve este livro sobre o que aconteceu e como a guerra acaba por ser um negócio. E recomendo esse livro bastante. Chama-se War is a Racket. Não está publicado em Portugal. Mas agora, relativamente a
Esta operação não tem... nós vemos que é enquadrada numa lógica de guerra às drogas, não é? E não vemos aqui grande legitimidade em torno da guerra às drogas. Vemos que durante uma série de tempo tentaram enquadrar Maduro como o líder de um cartel, o cartel de Los Soles, que nós agora percebemos que é uma acusação que não tem qualquer legitimidade, porque o Departamento da Justiça dos Estados Unidos acabou de desmentir a existência do cartel de Los Soles, que tinha sido uma ideia que tinha sido fabricada pelo próprio Departamento de Justiça ainda no primeiro mandato de Trump, quando não sei qual é a tradução, o Attorney General, o Procurador da República, o Procurador-Geral da República era o William Barr, que fabricou totalmente o cartel de Los Soles. Nós sabemos que o enquadramento foi em torno da guerra às drogas, tentaram dizer que o fentanil era uma weapon of mass destruction, nesta tentativa de enquadrar, passar da guerra ao terror para a guerra às drogas, e dessa forma tentar construir alguma espécie de consentimento entre os Estados Unidos, porque sabemos que os Estados Unidos estão devastados pelo consumo de droga. Tem muito mais a ver com o que as grandes farmacêuticas fizeram com a oxicodona, a Purdue Pharma, do que outras coisas quaisquer, mas isso é uma história à parte. Mas tentaram enquadrar o fentanil como uma arma de destruição maciça, uma WMD, uma Weapon of Mass Destruction. Nós sabemos que o fentanil não é produzido na Venezuela. O fentanil é produzido no México, é produzido dentro dos próprios Estados Unidos e muitas das vezes tem ingredientes importados da China, ou seja, não tem absolutamente nada a ver com a Venezuela. A acusação relativamente à cocaína, para além da cocaína não afetar os Estados Unidos da mesma forma como, por exemplo, o fentanil ou a oxicodona afeta, porque são muito mais drogas de ricos do que outra coisa qualquer, não é produzida na Venezuela. Nós sabemos que a maioria da cocaína que é produzida que é consumida nos Estados Unidos é produzida na Colômbia, não é produzida na Venezuela, e que, em cima disso, a cocaína que supostamente seria produzida na Venezuela é feita em quantidades muito reduzidas e o mercado de exportação principal é a Europa, nem sequer é os Estados Unidos, que não tem absolutamente nada a ver com o governo, como nós já vimos. Em cima disso, as rotas que passam da Colômbia para os Estados Unidos não passam pela Venezuela. A Venezuela não faz parte das rotas da cocaína, ou seja, é algo que é completamente ilógico pensarmos nesse tipo de enquadramento. E depois pensarmos até na guerra às drogas como algo que supostamente seria uma grande preocupação dos Estados Unidos, é ridículo. E não estou só a falar da eleição recente nas Honduras, em que, para assegurar a vitória do candidato de extrema-direita, Donald Trump libertou Juan Hernández, ex-presidente, que tinha trabalhado proximamente com El Chapo Guzmán e que, em cima disso, tinha traficado 400 toneladas de cocaína. Eu, no último programa sobre a Venezuela, tinha dito 40. Não, são 400 toneladas, peço desculpa. Sabemos também que a preocupação não é a guerra às drogas, porque o principal ator do combate das guerras às drogas tem sido o governo colombiano de Gustavo Petro, que no último ano apreendeu, eu tenho aqui um número, 2.700 toneladas de cocaína, a maior apreensão da história, o equivalente a 32 mil milhões de dólares, em cooperação com os Estados Unidos da América. Ou seja, depois esta lógica de Donald Trump enquadrar Gustavo Petro como um narcotraficante, sabendo que ele tem uma cooperação próxima e íntima no combate à guerra às drogas, é completamente falso. O problema com a guerra às drogas são os Estados Unidos em si. Nós sabemos que, historicamente, quem avança o tráfico de droga na América Latina são os próprios Estados Unidos. Nós sabemos, isto saiu muito ao longo dos anos 90, foram descobertas uma série de operações que a CIA estava envolvida no tráfico de droga, através da formação de milícias, de serviços de inteligência em países como El Salvador, no Haiti, para financiar também no Nicarágua as guerrilhas dos contras, ou seja, para destruir e destabilizar governos de esquerda. A CIA usou o tráfico de drogas para se autofinanciar.
Isto é algo que não bate com a narrativa. Se nós formos falar até da Venezuela, nós sabemos que não foi Hugo Chávez e não foi Nicolás Maduro que eram os grandes traficantes de droga. Um líder que nós podemos dizer que era quase fantoche dos Estados Unidos nos anos 90, Carlos Andrés Pérez, da Venezuela, estava profundamente envolvido no tráfico de drogas com o apoio da CIA. Aliás, foi descoberto nos anos 90 que uma unidade de combate antidroga tinha, em conluio com este presidente, importado 1 tonelada de cocaína para os Estados Unidos. Ou seja, nós sabemos que eles não estão minimamente interessados com a sua população, nós sabemos que não estão minimamente interessados com a guerra às drogas e que usam a cocaína, as drogas no geral, como uma ferramenta geopolítica para avançar os interesses de cooperações de grandes empresas americanas, para destabilizar regimes e para assegurar o financiamento das milícias terroristas que usam em guerras civis sangrentas na Venezuela. Adicionalmente, deixo uma nota sobre as forças especiais americanas, em especial a Delta Force, que foi responsável pela captura de Maduro, e o papel que eles têm no maior tráfico global de drogas da história. Nós sabemos que as forças especiais americanas estão historicamente envolvidas no tráfico de drogas, que durante a guerra no Afeganistão, a produção de heroína aumentou brutalmente e era exportada dentro de aviões das forças especiais americanas para os próprios Estados Unidos. É uma lógica profundamente perversa. Há um livro que se chama The Fort Bragg Cartel. Fort Bragg é a base militar de onde está sediada a Delta Force, e o que é que acontece naquela cidade, para além do tráfico de droga, mas como estas personagens da Delta Force são profundamente sanguinárias, sadistas, bizarras, e os episódios de violência e de assassinatos que acontecem nessa cidade diretamente ligados com essas forças especiais. Ou seja, temos de enquadrar aqui as coisas num véu de realidade. Sim, eu acho que a questão da guerra às drogas é uma questão que eu vou abordar um bocadinho mais à frente. Mas eu acho que, essencialmente, quando há essa tentativa de produzir essa narrativa, nós estamos perante estes atos de propaganda dos Estados Unidos. Eu acho que para o comum mortal é muito importante nós termos contacto com a realidade para esta propaganda não conseguir aderir tão facilmente à nossa maneira de ver o mundo. Que já está inerentemente moldada pela nossa vida e pelo contexto em que estamos inseridos, mas há maneiras de a desconstruir. E eu acho que é mais fácil e que nós nos tornamos mais permanentes a este tipo de propagandas quando elas vêm de mão dada com um país e com um povo que, e eu vou voltar a tocar neste ponto porque eu acho mesmo que é importante fazer esta desconstrução, que não vive de facto nas melhores condições, então é muito fácil pintar esta narrativa muito heroica dos Estados Unidos que estão a combater os ditadores maus e os narcotraficantes. E perguntarmos porque é que não estão nas piores condições, não é? Exatamente, e é exatamente isso, porque um regime, como eu tinha dito há pouco, não existe no vácuo, não existe no abstrato e é profundamente moldado pela conjuntura que o rodeia, porque quando nós temos um governo, neste caso o governo venezuelano, que é tratado como ilegítimo por uma decisão da grande potência ocidental, que são os Estados Unidos da América, e que tem todo o poder no contexto internacional que nós sabemos que tem e que é inegável, apesar de poder ou não estar em declínio. E quando um Estado que já é tratado como ilegítimo perde acesso aos mercados internacionais porque está, mais uma vez, profundamente condicionado por sanções e por bloqueios, e quando a sua principal fonte de receita, lá está, a questão do petróleo, é também condicionada, quando temos a sua oposição a ser, lá está, financiada, armada e por aí adiante, nós não podemos mesmo discutir a questão da soberania, porque a soberania fica condicionada. E o que nós temos de perceber é que estas ações, lá está, não se limitam, e tu tinhas falado sobre isto no início, eu gostava de desenvolver mais essa ideia. Quando nós sancionamos um país, quando nós aplicamos sanções ou bloqueios, nós não estamos a condenar as elites e nós não estamos a condenar o regime, nós estamos a condicionar e a condenar as pessoas. E eu sinto que quando se discutem estas questões, o povo é sempre subtraído
da questão, quando nós estamos a falar de sanções, nós estamos sempre a falar de Estados no seu geral, sem pensar no efeito real que isso tem nas pessoas. E a verdade é essa, a verdade é que a Venezuela, tal como Cuba, não são regimes em que as pessoas passam fome ou em que as pessoas vivem em dificuldades só porque estão inseridas naquele regime, mas porque esse regime está inserido em todo um contexto internacional que o pressiona e que o sufoca e que o condiciona. E isso é mesmo importante nós percebermos, porque, como eu tinha dito, eu acho que se torna mais fácil e ficamos mais permeáveis à propaganda quando achamos que o povo vive mal só porque está inserido neste regime e sem olhar para as condições externas que também moldam a questão. E lá está, e isto tem tudo a tal finalidade de reconfigurar a política doméstica, porque estas sanções económicas, mais uma vez, não vêm de um lugar heroico, não vêm de um lugar de preocupação com a democracia. Eu acho que os Estados Unidos, neste momento, são um dos governos que tem menos legitimidade para falar sobre a proteção da democracia. Portanto, nós temos mesmo de ter cuidado para não nos deixarmos levar por estas narrativas que às vezes são muito aliciantes. E relembrar isso, e relembrar que grande parte de todo o colapso social e económico que se passa na Venezuela é produto destas pressões externas prolongadas e não é meramente um produto do regime. E quando nós vemos estas intervenções a acontecer e as reações que surgem delas no panorama global, nós vemos preocupações seletivas no Ocidente, porque muitas vezes este tipo de intervenções, como é neste caso, são apresentadas como estes gestos heroicos para proteger a população do ditador sanguinário narcotraficante que roubava comida às pessoas e que fazia com que a população passasse fome. Mas, no entanto, esta lógica é altamente seletiva, porque estes princípios da proteção da democracia ou da proteção da população são raramente invocados quando os abusos são cometidos por estes poderes em questão. Eu não vejo os Estados Unidos a invocarem a proteção da população quando o ICE anda a assassinar cidadãos no seu território ou quando as liberdades reprodutivas das mulheres são atacadas nos Estados Unidos. A democracia já não interessa e a proteção da população já não interessa. Portanto, é também importante nós relembrarmos da hipocrisia profunda que está aqui presente, porque mesmo não os próprios Estados Unidos, mas também os seus aliados, como a Europa, têm maneiras muito diferentes de condenar determinados regimes e determinadas intervenções e vem tudo de um lugar de interesses e de agendas destas potências. E eu acho que é importante nós também nos relembrarmos que muitas vezes a maneira como as coisas são condenadas ou as narrativas que nos são passadas, e nós vamos falar disso mais à frente também, não são neutras e têm uma intencionalidade, têm a intencionalidade de neutralizar as coisas, de despolitizar as coisas, de pintar uma narrativa mais favorável, e eu acho que isso é um ponto muito relevante aqui. É aquela lógica do porque é que te estás a bater a ti mesmo, em que, de alguma forma, Cuba é um regime falhado porque há escassez, mas nós ignoramos que 99% da economia cubana está completamente embargada e que os Estados Unidos têm um princípio em que se uma empresa fizer negócios com Cuba não pode fazer negócios com os Estados Unidos, e nós sabemos que os Estados Unidos são a maior economia global. O poder ignorar. Aqui é uma disparidade brutal. A mesma coisa com a Venezuela. Nós falarmos supostamente de um Estado ter falhado ou haver escassez por causa das suas políticas internas, ignorando completamente o regime de sanções brutal que está a acontecer, é de uma cegueira e de uma desonestidade intelectual enorme. Nós não nos podemos esquecer que, apesar de tudo, por exemplo, Cuba fez coisas fantásticas sobre um embargo brutal. Cuba produziu a sua própria vacina. Cuba produziu a sua própria vacina na altura do Covid-19. Uma vacina bastante eficaz. Com um embargo brutal. Tem um setor biomédico surpreendente sobre todas estas condições. Agora pensemos. Como é que Cuba podia ser se não estivesse embargada pelos Estados Unidos? Porque é aquela questão que nós ouvimos muitas vezes, destes regimes não funcionam, mas não funcionam porque também não existem no abstrato e, como eu disse, estão sempre profundamente sufocados por esta força que são os Estados Unidos da América. Quando Che Guevara era ministro das Finanças de Cuba, ele disse, se o nosso... Lembro-me de uma declaração pública que ele disse, se o nosso regime é tão mau,
e se não funciona, e se realmente a nossa forma de fazer as coisas é horrível, então tirem-nos as sanções, E deixem-nos funcionar. negociar durante 10 anos, e se nós não funcionarmos durante 10 anos, ok, voltamos ao meio de Ao gestão status quo. anterior. Mas como é que nós podemos saber se as coisas funcionam se estão sobre estas ameaças? É evidente que isto não é inocente, é evidente que as sanções não são inocentes. Este sequestro do futuro das pessoas é para não lhes mostrar o que é que as coisas podem verdadeiramente ser. Tu estavas a falar da reação do Ocidente, e eu talvez vou nesse sentido, e falar sobre o que é que nós temos visto dos líderes europeus em especial. Obviamente que podemos um pouco ignorar os Estados Unidos neste caso, porque eles são um ator ativo nesta ocupação, mas falarmos sobre a posição deste Ocidente e da União Europeia e da dualidade de critérios brutal que esta inseta. Porque se a União Europeia já estava totalmente moralmente falida sobre a dualidade de critérios que aplicaram em relação à Palestina a partir desde o 7 de outubro e do genocídio que tem acontecido, ou seja, a dualidade de critérios, quando estou a falar de Rússia por um lado, Israel do outro, era enorme. Já tinham perdido toda a credibilidade. Com esta invasão ilegal, já não dá para perder muito, mas ficam ainda mais deslegitimizados no panorama global e para as suas próprias populações, que olham para estas pessoas e veem-nas totalmente divorciadas da realidade. Eu tenho aqui as declarações de Kaja Kallas. Kaja Kallas fala numa transição pacífica, em fazer uma transição pacífica e democrática e respeitar o direito da ONU. Muito bem. Agora falando de artigos da Carta das Nações Unidas. O artigo 2.1, logo o primeiro, fala sobre a soberania dos Estados, que não podem ser invadidos. O artigo 2.4, em que não pode haver ameaças ou uso da força sobre outros Estados soberanos. O artigo 2.7, que é o princípio da não ingerência nos assuntos internos dos outros Estados. E depois temos Maduro, e isto já foi algo que foi deliberado, Maduro, enquanto o presidente da Venezuela, é também o seu representante diplomático máximo. Nós sabemos que os representantes diplomáticos têm imunidade. Imunidade diplomática, não podem ser raptados à toa e não podem ser violentados. Isto está presente na Convenção de Viena para as Relações Diplomáticas de 1961. Isto foi deliberado num caso que foi o Congo versus Bélgica. Isto são tudo os princípios do direito internacional. E nós estamos a fingir que isto é para quem? Estamos a fingir que este impacto é para o quê? É aquela coisa da necessidade de fazer o sim, mas, que é o ataque. Foi ilegal, mas Maduro era um ditador e nós queremos uma transição democrática. Agora imaginemos que isto se aplicava à Rússia. A invasão da Ucrânia foi terrível, mas realmente a Ucrânia é um país profundamente corrupto. Agora podemos fazer uma transição para a verdadeira democracia. Onde é que está a legitimidade desta frase, não é? É algo que não cabe na cabeça de ninguém, que não faz sentido. É retirar as garantias mínimas que o direito internacional tem. Nós sabemos que os Estados Unidos não respeitam, nem nunca respeitaram o direito internacional. Se nós falarmos da ordem internacional liberal, é uma ordem internacional no sentido em que os Estados Unidos ordenam e o resto do mundo cumpre. Mas, mesmo assim, a ficção do direito internacional garantia um princípio básico em que as nações podiam interagir num princípio de igualdade, de não violação e de cooperação pacífica. Se a União Europeia, esta suposta defensora moralista da democracia, da cooperação, da paz, ignora completamente o direito internacional, o que é que se vai poder dizer a seguir? Estamos a abrir um precedente que é, agora já não podemos falar de direito internacional, ou seja, Kaja Kallas tem de tirar a Rússia da sua boca. Kaja Kallas tem de tirar o Irão da sua boca. Porque já não há violações do direito internacional aqui nenhumas, porque o direito internacional já não conta para nada, se aplica a uns, mas não se aplica a outros.
Sim, e eu acho no mínimo irónico ter líderes europeus a falar de transição democrática, quando nós olhamos para a situação e a proposta agora é que Trump governe ou controle o governo da Venezuela, ou seja, mais uma vez estamos a ignorar completamente o povo venezuelano e o seu direito a escolher o seu futuro. E agora voltando aqui um bocadinho à questão das justificações que os Estados Unidos oferecem para esta intervenção e à realidade factual das coisas, eu queria só fazer um parênteses que tu também já falaste, mas a questão toda do combate ao narcotráfico foi miseramente apresentado como Como uma justificação, justificativa. que no fundo Trump no dia da intervenção, quando já fala de petróleo e já nem sequer fala do narcotráfico para nada, porque no fundo esta propaganda foi muito mal feita e eu acho que colou a quem era conveniente colar. Portanto, esta tentativa de criar este consentimento na população foi claramente fracassada, porque, e como tu disseste, a nível interno os Estados Unidos não têm sequer uma preocupação real com o combate às drogas. Os Estados Unidos são um país que tem um problema muito profundo com drogas, tem quarteirões inteiros de consumo agravado que são completamente a céu aberto quase e ostracizados do resto da E nós civilização. sabemos que eles aquilo testaram acontece. drogas, testaram Exatamente. drogas na sua própria sua população. na população negra mais vulnerável, e isto não foi há muito tempo, foi nos anos 70 Sim, que testaram, e nos anos 80, em que testaram drogas na população negra sim. para ver os impactos enquanto uma futura arma de guerra. Claro, portanto, eu acho que ouvir os Estados Unidos a falar de combate às drogas é só mais uma daquelas hipocrisias que eles gostam muito de cometer. A realidade aqui é que a Venezuela é um país com as maiores reservas de petróleo do mundo e nós não podemos estar aqui a falar desta situação sem falarmos sobre isto. Há um interesse estratégico. E ele vem de mão dada também com todo aquele discurso, e é um discurso oficial de dirigentes norte-americanos, não é um discurso eu acho que é um discurso oficial de que o petróleo da América Latina foi roubado aos Estados Unidos e que eles estão a recuperar o que é deles. E isto é uma afirmação que eu acho que absurdo é pouco, porque nós dizermos que o recurso de um país soberano é nosso com base em não sei bem o quê, é no mínimo ridículo. E após Maduro ser capturado, ser raptado, nós temos altos responsáveis dos Estados Unidos a deixarem bem explícito que o seu objetivo daqui em diante é controlar as vendas e o petróleo venezuelano e supervisar esse mercado. Portanto, há claramente esta intenção de se apropriarem deste recurso. E o que é que eles ganham com isto? Para além de ser uma fonte de riqueza brutal, quando eles dominam o petróleo venezuelano, os Estados Unidos também ganham esta capacidade de pressionar ainda mais determinados governos, tanto da região da América Latina, mas também do cenário global, que utilizam este petróleo, como é o caso de Cuba, mas também a China e por aí afora. Cuba, o petróleo venezuelano, e como nós já mencionámos aqui, Cuba está sob um embargo brutal, e o petróleo venezuelano acaba por ser a garantia de alguma estabilidade energética em Cuba e também o sustento de vários programas sociais. E a decisão dos Estados Unidos de quererem controlar isto, eu acho que considerar que os Estados Unidos vão continuar a negociar petróleo com Cuba é completamente ingênuo. Isto não vai acontecer. A China é uma das maiores compradoras de petróleo venezuelano e isso garante-lhes acesso garantido a este recurso, porque também há um certo alinhamento. E por outro lado, a China financiava também algum desenvolvimento das infraestruturas venezuelanas de petróleo, como a refinaria, a logística, etc. Ok que quando há a invasão, os Estados Unidos fazem logo este statement a dizer que vão continuar a exportar o petróleo venezuelano para os seus compradores, mas isso não significa que não haja aqui um ganho de vantagem sobre a China, que é este inimigo tão marcado dos Estados Unidos. Portanto, para eles, controlar o petróleo da Venezuela significa não só projetarem mais a sua hegemonia para a região, porque agora, como nós já falámos várias vezes, há esta intenção de voltar a recuperar o domínio do continente, mas também global e claramente limitar também a influência dos seus rivais, como a China ou a Rússia,
e depois, em último caso, assegurar também posições mais privilegiadas no mercado internacional, porque fora estas questões todas de rivalidades e de blocos e etc., o petróleo não deixa de ser só por si um recurso valioso. Sim, nós vemos claramente um posicionamento estratégico transcende não só o objetivo de recuperar um recurso estratégico que é o petróleo. Nós sabemos que os Estados Unidos, até à Revolução Bolivariana, até 1998, controlavam o petróleo da Venezuela, as maiores reservas de petróleo do mundo, através de uma série de... Como é que se diz? Oh, Estela, estás-me a perturbar. Pronto, para quem não sabe, está aqui a senhora gata. Olha! Que anda aqui a distrair-nos. Eu não consigo, ela é linda. Não é, Estela? Pronto, então fica lá aqui quietinha que eu continuo a falar sobre o petróleo venezuelano. Pode ser? Pronto. E se nós estivermos a falar do petróleo venezuelano, nós sabemos que, para começar, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo no mundo. Nós sabemos que estamos num momento de escassez do petróleo e isso é algo que é um recurso estratégico andando para o futuro. Nós sabemos que também, para além disso, estamos a retirar esse recurso estratégico do nosso maior rival económico, que é a China. Sim. 80% das reservas do petróleo produzido pela Venezuela era levado para a China. Depois também sabemos que o petróleo americano é um petróleo fino, que é uma porcaria, que precisa do petróleo espesso venezuelano, que é de muito melhor qualidade, para o misturar e para atingir uma melhor qualidade do petróleo. Controlar também as reservas estratégicas de petróleo global numa economia que é completamente dependente do petróleo, evidentemente que tem um valor estratégico enorme. Depois a própria coisa que tinhas falado em relação a Cuba, que é Cuba já vive em racionamento de petróleo. Cuba já usa o petróleo de uma forma estratégica. Nem toda a gente enche o carro a toda a hora quando quer. E isto pode provar-se detrimental para o funcionamento do país, que evidentemente depende do petróleo como qualquer outro país. Agora, esta coisa do our oil, o nosso petróleo, nós vamos ocupar a Venezuela e ela vai pagar-se por si mesma. Vemos claramente que a máscara caiu e que as intenções aqui eram recuperar os interesses que os Estados Unidos tinham no petróleo venezuelano, que quando Hugo Chávez nacionalizou o petróleo, isto tinha retirado. Também importante referir que a lei que foi passada para a nacionalização do petróleo não é total. Estas empresas como a Chevron, como a ExxonMobil, tinham de aceitar uma minority stake, ou seja, uma presença minoritária dentro da Petroveso, que é a agência estatal venezuelana. Sim. Não era uma expulsão total, era uma presença, mas uma presença minoritária para a Venezuela controlar os seus próprios recursos estratégicos, claro. Que é uma coisa que faz bastante sentido. Sim, eu queria só fazer, para fechar aqui também a questão do petróleo, eu queria só fazer uma nota que já não é assim tão direcionada à questão específica que estamos a discutir, mas depois é a questão toda de pararmos um bocadinho nesta rapidez das coisas e pensarmos também, pronto, nós chegamos a esta conclusão que o narcotráfico é uma desculpa, a democracia é uma desculpa e no fundo o interesse aqui é o petróleo. E depois eu acho que isto é toda uma conversa à parte que também vai ter a sua altura de termos, mas depois é a questão toda de o que é que isto nos também diz sobre o tipo de sistema que ainda vivemos e que ainda é tão dependente de um recurso que nós sabemos que é profundamente que é profundamente prejudicial à nossa vida e à nossa existência e às condições de existência como nós a conhecemos. É nós pensarmos que tudo isto está a acontecer em prol de uma coisa que ultimamente nos vai condenar. Portanto, é aquela questão do que é que andamos aqui a fazer, quase. Mas eu acho que isso é toda uma discussão à parte. E falar da economia do petróleo é falar do profundo impacto humano que também tem, no sentido não só das ocupações militares e das mudanças de regime, que começam, por exemplo, já em 53, Sim. com Mossadegh no Irão, e que se prolongam até hoje, como podemos ver pela Venezuela,
mas também o custo que tem para as populações Sim. das áreas residentes de petróleo. Basta olharmos para a Nigéria e para o que é que acontece nos campos de petróleo da Nigéria e a quantidade de crianças que nascem com uma quantidade enorme de deficiências e condições bastante prejudiciais à sua saúde por causa desse mesmo petróleo. Sim. Mas eu agora gostava de falar sobre os boatos que andaram por aí a espalhar-se e ir um a um, porque o primeiro boato que nós ouvimos era que Maduro supostamente se teria entregado e foi por isso que esta operação para capturar Maduro teve tanta eficácia, porque realmente foi de uma proeza militar fantástica e de um ponto de vista estratégico isto tem de ser reconhecido como é mais que evidente. Agora, a hipótese de Maduro ter sido capturado é completamente ridícula. Sim. Ter sido capturado, ter negociado para ser capturado é completamente ridículo, porque uma negociação pressupõe que tu tens alguma coisa em troca. E a verdade é que Maduro aparece preso, humilhado, o regime da Venezuela fica numa situação muito mais fragilizada, como é evidente, ou seja, não assegura a soberania da Venezuela em troca da sua cabeça, que aliás nem sequer seria do interesse dos Estados Unidos, não faz o mínimo sentido. A sua mulher aparece presa também. Porque é que a sua mulher seria presa se Maduro se estaria a entregar? Duvido muito que Maduro fosse fazer isso. Mas a verdade é que este ataque a Maduro tem de ter alguma forma de cooperação por parte de uma autoridade venezuelana. Nós não sabemos exatamente qual neste momento. Vai se tornar evidente com a passagem dos dias, mas tem de ter acontecido uma traição a alto nível, porque a realidade é que os sistemas antiaéreos não funcionaram. Que para vermos uma série de helicópteros são instrumentos militares que são relativamente frágeis. A voarem a baixa altitude conseguem ser abatidos por armas de mão, nem sequer precisa de ser um míssil terra-ar, basta ser uma Kalashnikov. Ou seja, para estas aeronaves, houve uma que foi danificada, mas para quase nenhuma aeronave ter sido danificada, para a Delta Force ter entrado dentro do compound de Maduro tão facilmente, ir diretamente onde é que ele estava, tem de haver informação interna. O que nós vimos a ser espalhado por aí é que supostamente o que teria acontecido era que Delcy Rodrigues, agora presidente interina, teria de alguma forma traído Maduro e estaria a governar no interesse dos Estados Unidos, que tinha assumido a presidência. Esta foi uma narrativa que é engraçado porque só vimos num lado. Nós vimos a imprensa afeta aos Estados Unidos da América a passar este tipo de narrativas. Sim. E não a vimos, por exemplo, na imprensa do Sul Global, não o vimos na imprensa chinesa, na imprensa russa, ou seja, só o Washington Post, ou o New York Times, ou a CNN é que estavam a transmitir estas informações. E nós sabemos que estes veículos de mídia são participantes ativos nas campanhas de desinformação que os Estados Unidos têm feito ao longo dos tempos. É público que o New York Times mentiu e mentirá em todas as operações militares que os Estados Unidos fazem. No Iraque foram fundamentais para passar a ideia de que Saddam Hussein tinha armas de destruição maciça. Sim. Agora, nós sabemos que ao enquadrar Delcy Rodrigues como supostamente uma traidora, isso geraria o caos, porque as Forças Armadas iam começar a tomar diferentes lados, a população, que até agora se manteve estável, iria para a rua, e uma forma de mudança de regime seria muito mais simples. O que nos apercebemos era que esses boatos que estavam a ser espalhados nas notícias, até agora eu estou disponível para comer o meu próprio chapéu, eram falsos. Eram falsos. Porque a Presidente reafirmou que o verdadeiro Presidente da Venezuela é Nicolás Maduro, que tinha sido ilegalmente capturado, e reafirmou a sua lealdade com o processo revolucionário da Venezuela. Ou seja, esta ficção que foi construída claramente era para espalhar a discórdia, o caos, que foi uma coisa que não aconteceu. O que nós vemos também é que as Forças Armadas se mantiveram leais ao governo revolucionário. Não parece ter havido nenhuma tentativa de golpe, ninguém saiu para a rua.
e parece estar tudo na mesma. Até agora, o que tudo indica, já circulou em alguns canais de Telegram, em algumas fontes de informação mais informais, porque o governo da Venezuela ainda não assumiu isto oficialmente, pelo menos desde a última vez que eu verifiquei ontem à noite, isso não tinha acontecido. Era que o general responsável pela segurança de Maduro, que é o Javier Marcano Tabata, teria feito esta traição porque ele já foi capturado, já foi preso. E provavelmente teria sido isso que aconteceu. Mas com isto, eu digo para nós abrirmos os olhos e para sabermos que uma guerra não é só ganha através das armas. Uma parte essencial e fundamental de uma guerra é controlar o discurso, é controlar a narrativa, é fazer-nos parecer que o nosso lado está a ganhar, que o outro lado está a perder, até espalhar boatos que o próprio Donald Trump fez sobre Delcy Rodrigues estar a governar com eles, é algo que era do seu interesse, porque geraria o caos. Agora, para aqueles que estão a dizer mas ela está a meter um projeto no Congresso que incitará algumas concessões aos Estados Unidos da América. Pudera, como o próprio Hugo Chávez disse uma vez, é necessário dar um passo atrás para dar um passo à frente. E é preciso entender os momentos em que nos encontramos, e claro que inevitavelmente teria de haver concessões, mas isso não significa que Delcy Rodrigues esteja do lado americano. As suas credenciais são mais do que provadas. Ela faz parte de uma organização marxista-leninista comprometida, tem um histórico desde jovem de militância. O seu pai é uma figura importantíssima no movimento revolucionário venezuelano, e isso é algo que não pode ser ignorado e que, aliás, seria ridículo. Mas isso leva-me, só para terminar esta intervenção, à forma como os mídia ocidentais têm enquadrado a invasão ilegal e o rapto de Nicolás Maduro. Eu tenho aqui um exemplo que são duas propostas de Machete para o que teria acontecido na Venezuela. Uma delas é: Estados Unidos ilegalmente invadem a Venezuela e raptam. Os Estados Unidos ilegalmente invadem a Venezuela e raptam o presidente Nicolás Maduro. Parece-me accurate. A outra é: líder venezuelano capturado chega a Nova Iorque após operação americana. Nós vemos que ambas as machetes são reais, não há aqui mentira nenhuma. Mas o enquadramento dos factos é completamente diferente. E isso é uma coisa que nós observamos historicamente na forma como nós enquadramos os conflitos. Com a Palestina é a mesma coisa. Sim. Nós estarmos a falar de como os israelitas são assassinados, mas os palestinianos morrem ou falecem, são coisas completamente diferentes. Nós vemos os termos verbais nestas duas alternativas. A de baixo é da BBC, líder venezuelano capturado chega a Nova Iorque após a operação americana. Como se nós vemos a passividade da declaração, ou seja, que não houve uma ação ativa. E é por isso que nós temos de ter os olhos abertos. Temos de olhar para a mídia criticamente, como que é, especialmente quando esta mídia serve os interesses das elites e de grandes figuras. Nós sabemos que o Washington Post é de Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo. Sim. Nós sabemos que uma série destas organizações de mídia e de conglomerados globais são dirigidos, coordenados por grandes multimilionários, por fundos de investimento multimilionários que claramente estão a defender os seus interesses. Ou seja, temos de olhar para estas coisas com os olhos abertos. Sim, e eu acho que vou aproveitar que tu começaste essa intervenção a falar dos rumores que andam por aí a ser disseminados. E uma coisa que eu também tenho ouvido bastante é a tal questão de condenar a intervenção, mas ter uma esperança que isso vá, de alguma maneira, a culminar na libertação do povo venezuelano. Eu acho que o que é mesmo fundamental nós percebermos aqui é que a última coisa que esta intervenção vai fazer é libertar o povo venezuelano. E isto é uma crença sem qualquer base, porque eu acho que basta nós sabermos um bocadinho daquilo que são as várias intervenções que os Estados Unidos fizeram ao longo do tempo e em todo o mundo,
para percebermos que estas intervenções, sejam por combate às drogas, entre aspas, sejam por combate ao terrorismo, entre aspas, sejam assumidamente porque vão buscar o petróleo deles, entre aspas, nunca resultam num regime estável, democrático, e que seja de acordo com o que aquela população projeta para o seu futuro. E para isso eu trago um caso que é flagrante e que ilustra muito bem esta questão, que é o caso do Iraque e do que se passou. Quando os Estados Unidos invadem o Iraque em 2003, sobre o tal argumento falso que Saddam Hussein possuía as tais armas de destruição maciça e que representavam esta grande ameaça à segurança global, pronto, sublinhando novamente, essas armas não existiram, isto foi confirmado pelos investigadores de armas da ONU, não é uma coisa que eu estou para aqui inventar, mas apesar disso, na altura, isto foi uma narrativa que colou, e isto foi uma justificação que colou, esta questão de desarmar o Iraque e de combater o terrorismo e de implantar um novo regime democrático e de libertar a população. Os objetivos reais, novamente, não era nada disto, era mais uma vez a questão do petróleo, que obviamente na altura foi negado como uma motivação, mas é claro que o era. O Iraque é também um dos países com maiores reservas de petróleo do mundo, e a sua estabilidade ou instabilidade tem um impacto, ou tinha um impacto direto nos mercados globais de energia e também nos mercados de energia do Médio Oriente. Isto é importante percebermos. Com a intervenção que houve, o que é que acontece? O Iraque mergulhou numa longa guerra que durou anos, com centenas de milhares de civis que morreram, que foram feridos, milhões foram deslocados. Após a ocupação militar, a violência não acabou porque a região ficou bastante fragilizada e muito mais vulnerável à violência. O país mergulhou em inúmeros conflitos sectários, muitas insurgências. Depois há a questão da emergência de grupos como o ISIS ou o Estado Islâmico, que são frutos desta instabilidade sentida e que não são inspirações espontâneas das pessoas porque são más, têm uma razão de ser muitas das vezes. Portanto, esta intenção de mudança de regime, esta suposta libertação do povo iraquiano, resultou mais uma vez na fragmentação do Estado, com múltiplas fações a competir pelo poder, por uma incapacidade de garantir instituições democráticas e benéficas para o povo da região, uma grave crise humanitária. Portanto, quando nós não podemos achar que há qualquer motivação humanista ou de libertação aqui, porque os Estados Unidos são um governo sem escrúpulos, nunca os tiveram, e estão-se nas tintas tanto para os seus cidadãos quanto menos para os cidadãos dos outros países, que ainda por cima são estes malvados que usam os recursos que os Estados Unidos acham que são deles porque eles são os donos do mundo. Portanto, eu acho que é mesmo importante nós percebermos isto, e eu acho que essa esperança de que esta operação foi ilegal, mas se calhar o povo venezuelano vai ser liberto deste mal que eles vivem. Se calhar a verdadeira libertação do povo venezuelano é acabar as sanções. Se calhar a verdadeira libertação do povo venezuelano é acabar com os bloqueios e não impor-lhes um regime que eles não pediram, impor-lhes um regime pela captura do seu presidente e acharmos que estamos a ser estes heróis polícias do mundo ocidentais que têm os valores e a balança moral sempre no sítio certo. Eu acho que isto é mesmo uma maneira de pensar que tem mesmo de acabar, porque senão nós vamos continuar a ver estas situações a acontecer que acabam por nunca ser benéficas para quem realmente importa, que é a população. É retirarem as mãos gulosas, claro, e peganhentas da greedy Venezuela, deixarem a Venezuela governar-se a si mesmo, seguir o princípio da ONU da não interferência nos assuntos internos de um Estado, e por uma vez, talvez, admitir que a preocupação aqui em nada tem a ver com a democracia venezuelana e em tudo tem a ver com as reservas de petróleo, que são as maiores do mundo, com as grandes jazidas de ouro que têm e com a quantidade de terras raras que têm no seu próprio território. Se quiserem admitir isso, podemos ter uma conversa sobre como vocês são os monstros que são, e que em nada querem saber do povo venezuelano. Nesse sentido, gostava de falar do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros e da sua ausência de espinha dorsal. Porque, mais uma vez,
voltámos a falar de como os resultados das eleições venezuelanas não são legítimos, de que Nicolás Maduro é um tirano e que andámos a espalhar que foi tudo falsificado, que todos os resultados são falsos. Para começar, não se esqueçam do que aconteceu e depois não chorem, porque vamos lembrar quem é que anda por aí a espalhar que os resultados são falsificados nos Estados Unidos, no Brasil. Isto são práticas que autocratas fazem para legitimar o seu poder. Quando depois houverem outras pessoas a fazer reivindicações sem qualquer base de que os resultados foram falsificados, depois não podem andar aí a chorar sobre a legitimidade. Nicolás Maduro, Moro, venceu as eleições da Venezuela através do voto. 51,82% do voto. Isto é claro. Só há um órgão que tem legitimidade para aferir os resultados das eleições venezuelanas, que tem exatamente a mesma sigla que em Portugal, que é a CNE, que é a Comissão Nacional de Eleições. Uhum. É o único órgão que tem legitimidade para fazer este tipo de aferições. Obviamente que os apoiantes de Edmundo González, e depois já vamos falar dessa figura e de como os ocidentais só gostam de apoiar libertadores que na realidade são figuras pútridas e profundamente genocidas, mas andavam a gritar fraude e a dizer que na realidade Edmundo González tinha ganho com 70% do voto, para o qual não providenciaram prova nenhuma, atas de voto nenhuma, indícios de falsificação, nada foi provado. É relevante mencionar que a sede da contagem de votos independente de Edmundo González estava a ser feita na Flórida, nos Estados Unidos da América. Flórida, esse antro que nós sabemos o que é que tem feito e de que forma tem contribuído para a América Latina. Uhum. Claro que convenientemente ignoram as instituições de sondagens que apontavam exatamente para este resultado, a Interlace, o ICS, a Datarim, a ID-Datas, todas as instituições de sondagens legítimas, foram completamente ignoradas pelos mídias ocidentais quando faziam a reportagem destas eleições. É também mais que evidente que os observadores europeus decidiram estar ausentes da observação desta eleição porque queriam observar uma fraude e infelizmente uma fraude não estava a acontecer e depois teriam de afirmar algo que era contra os interesses europeus. O próprio presidente, ex-presidente americano, agora falecido, Jimmy Carter, em 2012, afirmou que o sistema eleitoral venezuelano era o melhor sistema, o sistema mais fiável do mundo. Uhum. Que as máquinas de voto eram as mais fiáveis do mundo. Evidentemente que um ex-presidente americano, por mais bonzinho que possa ser, como Jimmy Carter, não é uma parte interessada em defender o regime da ditadura de Nicolás Maduro. Ou seja, isto só pode significar verdadeiramente uma coisa. Agora, no que toca a Edmundo González, essa figura democrata que veio trazer a libertação ao povo venezuelano, se não fosse esse maroto do Nicolás Maduro que falsificou os resultados. Esta figura foi identificada em documentos desclassificados pela CIA em 2019, na luta contra o terror em El Salvador contra a Frente Farbundo Martí, onde é responsabilizado por 13.195 assassinatos de pessoas civis, inclusive o arcebispo de San Salvador. É diretamente também acusado no mesmo documento do assassinato de 6 jesuítas e 2 funcionários. Esta é a figura da democracia que nós promovemos, um homem de milícias terroristas que aterrorizou movimentos de libertação em El Salvador, matou civis. É esta a figura da democracia que nós escolhemos. E nós voltamos a um ponto que nas últimas semanas nós temos debatido muito, porque aparentemente parece que é muito recorrente, que é como as figuras da libertação e da democracia que o Ocidente escolhe. São as figuras mais moralmente falidas, mais genocidas e com as ideias mais pútridas que existem à face da Terra. Basta olhar para Maria Corina Machado, apoiante do Estado de Israel, negacionista do genocídio do povo palestiniano, fundamentalista católica contra o aborto, defensora das mais brutais práticas de repressão contra as mulheres que teriam abortado,
e falar destas democracias. Se nós estivéssemos em Portugal, Maria Corina Machado era do Chega. Era a Rita Maria Matias. Corina Machado estava sentada no plenário do lado de André Ventura, mas de alguma forma os democratas do Ocidente reabilitam estas figuras para uma suposta legitimidade que têm ou não. Sim. Que nunca seriam aplicáveis aos critérios dos seus próprios países. Isto demonstra a falência moral total que estas pessoas têm. Só estão interessadas em porem alguém no poder que ponha em causa a soberania da Venezuela e esteja disponível para trair o seu povo e favorecer os interesses de empresas estrangeiras. Claro que as pessoas que estão disponíveis para a traição do seu povo são as piores pessoas da Terra. E é óbvio que depois há uma coincidência brutal entre os líderes que são apoiados pelo Ocidente como supostos democratas e as suas verdadeiras credenciais de democracia. Sim, é aquela questão, aquela capacidade que o Ocidente tem de subtrair quase toda a ideologia das figuras para as poderem instrumentalizar, e isso acontece, não é uma questão de agora e não surgiu nos últimos anos, é aquela questão que nós também já discutimos, não sei se em programa, mas sei que já falámos sobre isso, de porque é que a grande figura do movimento dos direitos civis é Martin Luther King e não Malcolm X, porque é que Martin Luther King começa a desaparecer é assassinado, e é no momento assassinado quando começa a criticar o capitalismo, a mesma coisa com a Greta. Há uma série de figuras que passam por este processo de neutralização quase, não pela sua vontade, mas porque são profundamente instrumentalizadas nesse sentido. E também já não temos imenso tempo, mas eu queria também tocar na questão de, já que falaste de falta de espinhas dorsais, eu gostava de falar numa das figuras que menos espinha dorsal tem, Luís Montenegro, que fez a sua declaração sobre esta invasão. E eu acho que foi o que nós esperávamos, sinceramente. Eu já não esperava outra coisa do senhor, mas eu acho que isto só mostra mais uma vez tanto a sua falta de espinha dorsal ao não condenar um ato que é profundamente ilegal, submissão total. E isso não é discutível, mas também a sua submissão total a Donald Trump e ao governo dos Estados Unidos. Já tínhamos visto isto quando Donald Trump é eleito, temos Luís Montenegro a felicitá-lo, agora temos Luís Montenegro a não condenar uma operação que é profundamente ilegal, e isto não é uma questão de opiniões nem de ideologias, isto é factual, e isto só mostra mais uma vez que princípios ali é muito oco, e que Luís Montenegro tem uma grave dificuldade em colocar-se do lado certo das coisas, provavelmente porque ele próprio não se enquadra aí. Mas achei importante ressaltar isto, porque também é importante nós lembrarmos destas figuras que supostamente nos representam, mas eu acho que isto não representa, pelo menos a mim, não me representa de todo, e eu acho que Luís Montenegro devia ganhar um bocadinho de... Eu não quero dizer a palavra, portanto vou dizer de espinha dorsal outra vez, para poder começar a bater o pé quando há essa necessidade. E é importante também deixar um recado para aquela esquerda fofinha, europeia, porque é só europeia, porque nós não vemos estas práticas em qualquer outra parte da Terra, quer dizer, os Estados Unidos, mas esta esquerda que sente a necessidade de fazer o sim, mas a necessidade de dizer isto foi um ataque horrível, isto foi hediondo, Nicolás Maduro não devia ter sido retirado da Venezuela, mas era um ditador brutal. Esta necessidade de precauções verbais é profundamente deprimente e contraproducente, porque nós não nos podemos esquecer de que o que estas pessoas estão a fazer, não intencionalmente, como é evidente, é legitimar esta operação. Ao fazerem o sim, mas estão a entregar o seu consentimento, a meter as palavras do Washington na sua boca e a dar consentimento à operação, que é, até a esquerda considera que esta figura é malvada. E depois, óbvio que isto vai ter consequências graves para o futuro do povo venezuelano. Porque é através desta manufaturação do consentimento entre os nossos povos, de que os outros são todos tirânicos, que depois permitimos o que acontece nos países depois de fazermos isto. Nós vimos isto no Iraque, nós vimos isto na Líbia. O que é que acontece à população depois destes discursos? E eu não estou a falar das credenciais democráticas que Saddam Hussein tinha, que eram nenhumas. Claro.
mas estou a falar da necessidade de acrescentar estas precauções verbais que depois culminam no massacre de milhões de pessoas, na fome de milhões de pessoas, na destabilização regional. Ou seja, nestes momentos, não podemos estar de pé atrás, temos de ter o apoio inequívoco, sem condições, incondicionalmente apoiar a Venezuela, o povo venezuelano e o governo legítimo da Venezuela. Isto não tem a ver com concordar com as políticas do governo venezuelano. Se estivéssemos na Venezuela, votáramos no partido de Maduro. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Tem a ver com, nestas alturas, entendermos que é fundamental não contribuir para o massacre destes povos, que é feito através do nosso consentimento. E nós não podemos dar este consentimento, e é vergonhoso que uma parte da esquerda esteja disponível a fazer este tipo de coisas. Também revela uma certa mentalidade inconsciente de colonialismo, uma certa mentalidade racista, que sente a necessidade de apontar a forma de democracia europeia como a única forma de democracia. E tudo o que sai dessa caixinha já não é legítimo. Sim. E que estes movimentos populares só funcionam no sonho. É que este depois também é um problema da esquerda. É que a esquerda por vezes é muito idealista e imagina mundos e imagina futuros fantásticos, mas depois se esquece de que a realidade é diferente do sonho. E que quando nós estamos no mundo real, temos de fazer concessões, temos de nos adaptar à realidade das coisas. E este é o problema que muitos têm, por exemplo, com o socialismo real, que é a diferença entre o que nós imaginamos na nossa cabeça e o socialismo real é que concessões têm de ser feitas. Que a aplicação das coisas é feita com sacrifício. E que se estamos dispostos única e exclusivamente para defender os castelos de papel dentro da nossa cabeça, estamos no sítio errado. O que nós estamos aqui para fazer é construir um mundo melhor com tudo o que isso acarreta. Eu não concordo com todas as políticas do governo de Nicolás Maduro. Eu não concordo com o governo de Nicolás Maduro que caminhe para o comunismo ou para o socialismo. Eu não são as minhas políticas. Mas eu sou capaz de ver que há uma diferença entre o sonho e uma diferença entre a realidade. Claro. E que muitas das vezes é necessário fazer compromissos. E é necessário ser maduro e olhar para as coisas como elas são. E este é o último recado que deixo. E não num sentido acusatório, mas num sentido de também vermos o impacto que as nossas palavras têm e de estarmos do lado certo da história e sermos capazes de apoiar quem realmente precisa do nosso apoio e não quem nos quer matar. Sim, eu só para terminar, eu acho que isso vem muito naquela linha e naquela tendência que a esquerda tem muitas vezes e que nós já falámos, mas mais uma vez também vai ter o seu tempo de ser discutido eventualmente, mas a necessidade que a esquerda tem de se tornar mais fofinha e mais apelativa, porque se nós dissermos que condenamos a invasão, mas não dissermos que também condenamos o regime de Nicolás Maduro, já estamos a perder toda a legitimidade do que estamos a dizer. E isso é muito contraproducente. E nós já tivemos essa conversa, vamos voltar a ter, mas eu acho que é mesmo, como tu estavas a dizer, é uma coisa que a esquerda precisa de realizar, é que muitas vezes ir por este caminho, nos tentarmos tornar o mais fofinhos e apelativos possíveis, acaba por depois perder a agência real e por perder efeitos reais e potencial real. Mas infelizmente... E por defendermos as coisas que importam, não é? Sim, mas infelizmente já nos estamos a alongar no tempo. Este foi um programa um bocadinho maior, mas também porque o tema assim o exige. Vamos só terminar com as sugestões culturais. Portanto, o que é que sugeres? Eu tenho aqui esta semana a revista Visão, que saiu esta quinta-feira, ou seja, ontem. E eu tenho aqui a revista Visão, esta é uma edição especial, tem uma série de textos de uma data de diferentes figuras bastante relevantes para a nossa sociedade, todos os quadrantes políticos. Mas eu recomendo, estou aqui com a Visão na mão, porque os jornalistas que fazem a Visão, todos os dias os 12 jornalistas que fazem a Visão de sua casa e que tentam manter a Visão a funcionar, apesar de tudo o que aconteceu e da má gestão dos órgãos que em nada tem a ver com o jornalismo, estão a tentar comprar a revista. Estes jornalistas estão a tentar gerir a própria revista, têm um objetivo de angariar 200 mil euros.
Acho que até agora conseguiram 10 mil, a última vez que eu tinha visto eram 10 mil euros. E queria pedir-vos para apoiarem o jornalismo em Portugal. Não estou a dizer que a visão é perfeita ou que eu subscrevo tudo o que a visão diz, mas que acho que é importante termos jornalismo em Portugal e jornalistas que fazem o trabalho de escrutínio do poder político. E por isso recomendo que comprem a visão, que apoiem a visão neste momento difícil, e que claramente que uma visão gerida pelos jornalistas que trabalham na visão com o interesse de verdadeiramente fazer jornalismo e não só o interesse económico que está por trás de ter uma publicação, seria algo benéfico e fantástico e que nós devíamos ter mais na nossa sociedade. Sim, a sugestão que eu deixo esta semana é uma série documental que eu, se não me engano, acho que tem 8 episódios e chama-se Corredores do Poder, e basicamente é uma série que em cada episódio retrata conflitos, crises humanitárias que aconteceram pós a queda do Muro de Berlim, ou seja, a partir dos anos 90, e o papel que mais uma vez os Estados Unidos tiveram, seja por causarem diretamente estas crises humanitárias e estes conflitos, seja o apoio que deram, seja o apoio que não deram e as populações que ignoraram. E acho que é uma série muito, muito importante e traz também muita clareza sobre muitas destas questões que nós discutimos aqui, também discutimos no episódio que vai sair sobre a paz. Portanto, recomendo imensamente que vejam, e já agora também deixar só aqui um apelo para a manifestação de dia 13 deste mês, de janeiro, contra o pacote laboral. Vai ser entregue a petição pública que foi assinada para rejeitar o pacote laboral. Portanto, queríamos também apelar a comparecessem, porque apesar de ser um tema que nós já não discutimos há algum tempo, há algumas semanas, claramente não perdeu a centralidade e temos de continuar a lutar contra este pacote. Portanto, peço também e apelo para que apareçam. Exatamente, pronto, de nós é tudo, vemo-nos para a semana, talvez, entretanto. Pronto, até para a próxima.